Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Te Acolho, o seu cantinho de acolhimento e troca de experiências sobre o autismo. Como eu havia prometido para vocês, no vídeo de hoje eu vou estar contando sobre o diagnóstico do meu primeiro filho. Mas antes, eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram, que compartilharam, que deixaram as suas mensagens de carinho. Muito obrigada a todos. E você que ainda não se inscreveu, não perca seu tempo. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixe o seu like, compartilhe e ajude a mamãe aqui a trazer muito mais conteúdo para vocês. Quero deixar claro também que eu não estou aqui para romantizar o autismo, até porque o autismo não tem nada de romântico. O autismo dói, o autismo machuca, o autismo é triste. É uma jornada grande de lutas, mas não existe lutas sem vitória. E o que mais me motiva nessa caminhada é as vitórias que os meus filhos vêm tendo. Por menor que seja, pra gente é uma conquista enorme. E é o que mais me motiva a cada vez mais lutar por eles e para eles. Então vamos lá? Olha, eu ouvi a minha adolescência inteira que eu não ia poder ser mãe. E se eu pudesse, eu ia ter muita dificuldade até realizar esse sonho. Eu tinha micropoliscistos nos meus 2 ovários. Comecei um tratamento muito longo com anticoncepcionais. E esse tratamento foi dos 15 anos até os 29 anos, tratando e cada vez mais se estendendo, os cistos indo para as trompas e só complicando, né? E eu sempre ouvindo isso, de que eu não ia poder ser mãe. Em novembro de 2015, eu casei. E em abril de 2016, eu descobri a minha primeira gestação. Eu estava já com 6 semanas. Foi um misto de sentimento. Foi uma conquista, sabe? A realização de um sonho que eu sempre tive na minha vida. Graças a Deus, eu tive uma gestação muito bem, uma gestação tranquila, saudável, um parto saudável. O meu bebê nasceu de 37 semanas, com 3,450 kg e 47 centímetros. Coisinha mais fofa do mundo. E nesse decorrer da maternidade, eu fui aprendendo muitas coisas, né? A famosa troca da noite pelo dia. E conforme ele foi crescendo, ele foi começando a demonstrar já sinais do autismo, mas que para mim era normal, porque eu não tinha conhecimento algum sobre o autismo. Quando ele começou a engatinhar, nos seus 6 meses por aí, eu percebia que ele não tinha interesse nos brinquedos. Ele não dava função aos brinquedos, ele só queria pegar as caixas de leite que tinha dentro do armário e ele enfileirava. A diversão dele era enfileirar as caixas de leite, enfileirar chinelo, tudo que ele via ele enfileirava e os brinquedos ficavam sempre de canto, ele não brincava. Eu dei uma motoquinha para ele não conseguia pedalar. Eu achava, é preguiçosinho, né? Não consegue pedalar. E com 2 anos ele ganhou a primeira bicicletinha dele, com rodinha, coisa mais fofa. Mas ele também não conseguiu pedalar. E pra mim era normal. Voltando um pouquinho antes desses 2 anos, com 1 aninho, ele contraiu uma infecção de urina muito forte, o que precisou deixar ele por um tempo sem fralda. Ele só usava fralda à noite. E aí eu aproveitei isso para desfraldar ele. A cada meia hora eu levava ele no banheiro para fazer xixi. E eu falava xixi, xixi, xixi. Ele fazia o xixi. E aí ele começou a falar xixi, foi a primeira palavrinha dele. Era xixi, xixi, xixi toda hora. Com 1 ano e meio, ele começou a falar mamãe. Então era xixi e mamãe.
Ele só falava isso. E aí foi passando os anos e ele apenas xixi, mamãe. Todo mundo era mamãe pra ele. O papai, a vovó, o vovô, o titio, a titia, era mamãe. Mamãe. E todo mundo falava pra mim, nossa, mas ele já tem mais de 2 anos, ele não fala. Aí eu falava assim, é normal, cada criança tem seu tempo. E ele sempre andando na ponta dos pés, mas ele andava na ponta dos pés mesmo. E eu falava assim, nossa, olha, o Enzo e as manias dele, ó a mania, ficar andando na ponta do pé, só ele mesmo, né? E aí as pessoas me perguntavam, né? Nossa, mas é normal ele ficar andando na ponta do pé? Eu falava, ele é cheio das manias. E aí muitos falavam, ai, mas não é normal ele não falar. Eu falei, lógico que é, gente. E eles, não pode ser. Criança com 2 anos não fala. E aí foi passando 3 anos, nada dele falar. E aquilo já começava a entrar na minha cabeça de uma forma muito ruim. Porque eu começava a achar, ai, o pessoal fica comparando meu filho com os outros. Gente, cada um é cada um. Sabe? Eu começava a falar, não importa se o filho do vizinho voa e o meu não. Cada criança tem seu tempo. A minha avó, toda vez que ela me via, que ela via o Enzo, eles tinham uma ligação muito bonitinha. O Enzo ajudava demais ela. Varria quintal com ela. Nossa, ele amava ela. E ela falava, filha, esse menino já vai estar com quase 4 anos e não fala. Eu falava assim, vó, é normal. A pediatra dele falou que é normal. Por quê? Ele tinha uma pediatra que acompanhava ele desde os 7 dias de vida, entendeu? E aí ela falava pra gente, mãe, pai, até 4 anos é normal a criança não falar. Fica tranquila que é normal. Então, pra mim, a única pessoa que era certa nisso era a pediatra dele, sabe? Eu falava assim, gente, as pessoas querem saber mais que a médica, como pode isso? Então, eu ficava com raiva quando as pessoas falavam do andar dele, do fato dele não falar. Aí chegou aos 4 anos e meio, era só mamãe. Aí eu falei assim, gente, falei com meu marido, né, vamos procurar uma ajuda então pra ver. Aí levamos ele numa neuro. E a neuro falou, mãe, não é normal. Não é normal seu filho não falar. E também não é normal ele andar assim. Aí eu falei, como não, doutora? A pediatra dele falou que ela falou, não, com 2 anos a criança já forma frase, a criança já conhece as partes do corpo, a criança já fala bem, mãe, e com 4 anos e meio, então, a criança já fala de tudo, já tem um diálogo super bom. E aí ela perguntou como que é o dia a dia dele, como que foi até aqui, esses 4 anos e meio. E eu falei que foi com muita dificuldade, porque o Enzo, ele não dormia, ele tinha um sono muito agitado, ele trocava a noite pelo dia. Mesmo com 4 anos de idade, ele ia dormir só de madrugada, sabe? Ele era uma criança agitada, ele era uma criança muito nervoso. A gente não entendia ele ficava muito bravo, muito bravo. Ele tinha momentos assim que ele se agredia e agredia a gente também. E eu achava que era birra. Eu disse, gente, como esse menino tá birrento, olha que malcriação, que coisa feia. E aí eu ficava brava com ele, eu brigava com ele, sabe? Eu dava uns tapinha na bundinha dele, assim, falava assim, você para de me bater, eu sou sua mãe. E ele batia no papai, ele batia no vovô, ele batia em todo mundo. Uma vez ele deu um tapa na cara do meu pai, que eu fiquei com uma vergonha, sabe? Eu dei uma bronca nele, ele ficava mais nervoso ainda. Quanto mais eu dava bronca, mais nervoso ele ficava. E se machucava e me machucava. E aí a Neuro falou, mãe, tudo isso daí não é normal. Ele pode ser autista. Eu falei, autista? Ela falou, é. Eu falei, mas o que é isso? Aí ela falou assim, ó, vamos por parte. Vou encaminhar para uma fono e a gente vai dar início a um tratamento. Levamos ele pra fono e quando a gente chegou lá, ela olhou assim pro andar dele e falou assim, e esse andar aí, mãe? Eu falei, mania. Ela, não é mania, isso daí é um traço do autismo. Eu falei, do autismo? Mas o que é o autismo? E ela começou a explicar.
E ainda assim eu falava assim, não, mas ele não é não. E eu tenho certeza que ele não é. E aí ela começou a oferecer planos pra gente que o convênio não cobrava. Que era terapia na hidro, na piscina, sabe assim, várias terapias que não cabia no nosso bolso e nem o convênio cobria. E ela falava que ia estimular a fala dele se ele fizesse terapia na hidro, que ele ia falar muito mais rápido. Até que a gente começou a desconfiar dela, né? Assim, acho que essa doutora aí, ela tá querendo ganhar, né? E não ajudar a gente. Então, a gente procurou outra fono. E aí ele começou a passar semanalmente com essa fono. E ele fez um exame que a neuro pediu, que se chama Bera. Que nesse exame era para saber se ele ouvia e escutava ou só uma coisa. Eu não sabia que tinha diferença nisso, mas tem muita diferença em só ouvir e só escutar, porque tem que ser as duas coisas. No exame dele deu tudo ok, ele ouvia e escutava. O atraso da fala, o andar na ponta do pé, era sim característica do autismo. Com 5 anos veio o laudo dele já para autismo grau 1, que eles costumam chamar, né, de grau leve, que de leve só o nome mesmo, porque não é nada leve o autismo grau 1. Eu acho que não existe autismo leve, nem 1, nem 2, né? Não existe. E aí a gente deu início aos tratamentos dele, 2 vezes ao mês com neuro, 1 vez na semana com psicólogo, TO e fono. E com 1 ano de terapia, o Enzo começou a falar. Gente, foi uma alegria que, assim, não coube no peito, sabe? Ouvir a voz dele, até a comunicação melhorou com ele. Porque eu lembro até hoje que com 3 aninhos de idade, eu precisei deixar ele com a minha mãe e com a minha irmã para poder ganhar o Luca. E eu me comunicava com o Enzo por mímicas. E eu tive que ensinar as mímicas para minha mãe e para minha irmã. Assim era tetê, a mão na barriguinha ele falava miau miau, era papá, e a era água. E era assim que a gente se comunicava, até ele aprender a falar. E ver ele falar, depois de 1 ano de terapia, gente, foi a coisa mais linda, sabe? Foi assim uma luta vencida. E aí ele foi falando, aí ele entrou no prezinho, né? E a professora ainda não entendia ele. A maioria das pessoas ainda não entendiam ele, porque ele ainda falava meio enroladinho, né? Eu já conseguia entender melhor ele, tanto que eu era a tradutora dele, né? E com 6 anos e meio, aí pronto, o Enzo começou a falar pelos cotovelos. Falar, foi uma frase, sabe? Pedir, tudo, gente, tudo foi melhorando na vida dele, através dessa evolução da fala, sabe? A interação dele, a vida social, tudo foi melhorando assim de forma inexplicável, gente. As pessoas que sabiam como era o Enzo antes e vê o Enzo hoje se surpreendem. Eu tenho certeza que a minha avó, se ela estivesse viva, ela estaria muito feliz de ver o papagaio que o Enzo virou. Porque ela era a pessoa que mais ficava falando pra mim ir atrás de ajuda. E quando ele começou a fazer terapia, ela ficou feliz. Ela falava assim, ai filha, ô Glória, como ela sempre falava, vai dar certo, você vai ver. E realmente deu certo. E eu tenho certeza que ela ia estar tão orgulhosa dele, sabe? De ver ele falando hoje. E ele tem muitas lembranças dela que eu acho fofo demais. Às vezes ele fala, mãe, saudade da Bizinha. A minha Bizinha era tão legal. É muito fofo, gente. E a evolução dele tem sido cada vez melhor. Ele tem o tendão curto por conta de andar na ponta dos pés, né? E a fisioterapia tem ajudado demais. Né? Ele foi agora encaminhado com um ortopedista cirurgião
para ver se vai precisar fazer uma cirurgia. Porque às vezes só a terapia não ajuda. Ele precisa de, talvez, de uma cirurgia para aumentar, né, o tendão do pé. Mas ainda tá sendo investigado. Mas assim, foi uma evolução, gente. Foi uma evolução muito grande. Ele vai falar aqui com vocês também, ele vai aparecer nos meus vídeos, não só ele, como também o Luca, o Gaelzinho. E vocês vão aos pouquinhos conhecer a minha família, saber um pouquinho mais da minha rotina. E eu vou trazer também muitos conteúdos para vocês. Eu vou falar de estereotipias, eu vou falar da diferença de birra e crise. Porque na época o Enzo tinha crise e eu via como birra, né? Por não ter o conhecimento. Hoje eu sei diferenciar o que é uma birra e o que é uma crise. Hoje eu consigo evitar que ele entre numa crise. Não toda vez, né? Porque muitas vezes é inevitável. Mas algumas vezes eu consigo, só de olhar para ele, sabe? De saber que ele tá para entrar numa crise. E apesar do Enzo ter evoluído muito na fala, ele continua tendo suas dificuldades, né? Todo autista tem suas condições, suas necessidades, né? O Enzo continua tendo. O Enzo tem muita, até hoje, dificuldade de se expressar, né? E mesmo falando bem. Então, assim, gente, o que eu quero trazer com isso pra vocês? Vocês, mamães, papais, família, que tem em casa um autista não verbal, não desistam, gente. Não desistam, sabe? As terapias são essenciais na vida deles. São algo assim que a gente sabe que eles vão levar para a vida toda, né? Porque o autismo, ele não tem cura. Mas ajuda tanto, gente, as terapias, tanto, tanto, tanto. O meu Luquinha, de 5 anos, ele é não verbal. E eu creio que assim como o Enzo, ele vai falar também, sabe? Eu vou no próximo vídeo estar contando a história do Luquinha pra vocês, né? A descoberta do diagnóstico dele. Mas assim, eu creio que ele também vai falar, assim como o Enzo falou. Mas no tempo certo, no tempo que Deus estiver preparando pra ele. Então eu quero deixar aqui pra vocês, gente, esperança. Não desistam, sabe? É difícil, gente, é muito difícil. O autismo é uma caminhada muito desafiadora, muito. Sabe, a cada dia que passa é mais e mais desafios, é mais e mais lutas. Mas assim, gente, toda luta tem a sua vitória. Nunca se esqueçam disso. O meu maior sonho, até hoje, é ver o Enzo pedalar, é ver ele andar de bicicleta. Um sonho bobo, tão simples, mas que eu acredito ainda que eu vou realizar. Porque é por conta da dificuldade motora, né, dele, ele não consegue. Mas eu tenho fé que ele vai conseguir. Porque esse foi um dos sonhos que eu sonhei a minha gestação inteira pro Enzo. Eu falava que eu ia levar ele pra jogar bola, que eu ia ser uma mãe moleca, que eu ia jogar bola com ele, que a gente ia andar de bicicleta nas pracinhas, nos parques. Infelizmente, estes sonhos não vieram a ser realizados. Mas eu tenho pra mim que eles apenas estão ali, estacionados, porque no dia certo eu vou realizar esse sonho com ele. Então, gente, não desistam. Eu tô aqui para ajudar vocês no que eu puder. Eu tô aqui para trocar experiência com vocês e para mostrar que a mãe de autista, ela é essencial na vida do filho. Eu já ouvi muito dos profissionais dos meus filhos falarem que não existe terapia melhor do que a mãe. Então, gente, por mais que essa caminhada é cansativa, tem dias sim que eu choro, tem dias que eu entro em desespero. Eu não sou sorriso 24 horas por dia, mas eu sou fé 24 horas por dia, esperança, porque é isso que eu quero cada vez mais mostrar para os meus filhos, que com fé, com esperança, com força, a gente chega lá. É um passinho de formiguinha, sabe? É um trabalho de formiguinha, mas que dá resultado.
cada conquista dele, tanto do Enzo, tanto do Luquinha, por menorzinha que seja, é uma comemoração nessa casa, é lágrimas de alegria mesmo. Olha, pra vocês terem noção, com um ano, o Enzo desfraldou, saiu das fraldas com a Aninha. E até os 7 anos, ele não usava o vaso sanitário para fazer cocô, porque ele tinha trauma, ele tinha medo do vaso sanitário. Então, quando ele queria fazer cocô, ele ia para um cantinho da casa, se ajoelhava, e quando ele terminava, eu trocava ele fazia na cuequinha. E aí eu comecei a criar uma prática com ele que o próprio psicólogo me instruiu, para que ele perdesse o trauma do vaso sanitário, porque ele não conseguia nem chegar perto. E aí eu usei essa prática aqui em casa, sabe? Que foi usando as patinhas de dinossauro para ir mostrando o caminho ao vaso, mostrando que o vaso não ia trazer nada de ruim para ele. E cada vez que ele fosse no vaso, ele ganhava uma recompensa e ele ganhava um joinha na pata do dinossauro. Então, através de uma brincadeira de dinâmicas ali, eu consegui essa conquista na vida dele, sabe? Que ele perdesse o trauma de banheiro, e o intestino dele até melhorou, porque a vida toda ele foi muito ressecado, ele sofreu muito. Depois que ele começou a usar o vaso, ele agora tem o intestino dele reguladinho. Então, por isso que eu falo, gente, dá resultado, dá resultado. Não vamos desistir, mamães, papais, famílias atípicas, estamos juntos. Eu vou ficar por aqui. Próximo vídeo que eu vou trazer para vocês é sobre o diagnóstico do Luquinha. E vou também estar apresentando tanto o Enzo, tanto o Luquinha para vocês. E nos outros vídeos, que se Deus quiser eu vou estar trazendo muito conteúdo para vocês. A gente vai se conhecendo mais. E saibam que o que vocês precisar, eu tô aqui. Vamos trocar experiências, vamos compartilhar, porque a comunidade atípica é grande. E então, não estamos sozinhos nessa. Um beijão para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, ativem o sininho, deixe seu like, que a mamãe ficará muito feliz. Um beijão para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.